E aí, jovens, tudo bem com vocês? Uma pessoa aqui. Hoje a gente vai trazer para vocês um exemplo de como a gente começar a desenhar a partir de referências, tá? A gente começa a desenhar e quem desenha, né? Quem está aprendendo e tal, pensa que a gente começa a desenhar de forma aleatória. Mas isso foi pesquisado e realmente é uma coisa muito subjetiva, assim, muito do subconsciente, né? Tipo, como é que o cara começa a desenhar? Mas, mais ou menos, a gente consegue ter um padrão, né? A gente estabelece um padrão dentro de uma cena que a gente está começando a interpretar, a desenhar, e isso tudo vai fazer sentido dentro daquele padrão que você estabelecer, aquela unidade de medida, que mesmo inconscientemente, sem você saber, né, quantos centímetros tem e tal, mas enfim, quando você vai usar essas cenas como referência, como estudo, né, uma cena de filme, você começa a estabelecer esses padrões para melhorar a tua observação. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui nessa cena é do John Singer Sargent, nosso eterno ídolo. Depois a gente elabora mais essa parte de composição, como é que ele está usando esse contraste aí, as formas e tal. Mas nessa aquarela dele aí, a gente vai conseguir explorar algumas coisas a respeito de como desenhar e vai te ajudar como você de repente começar a desenvolver uma thumbnail, começar a desenvolver uma composição, um concept, né? O sentimento da cena, assim, e sentir a emoção, né? Tá certo. Bom, a primeira coisa quando você está fazendo uma cópia usando essa referência, você, queira ou não, você está vendo através de uma janela, né, através de um frame, através de um quadro. Você vê que a tela é limitada. Então, você limita, né, e você representa mais ou menos a forma, e a gente começa a rabiscar aqui alguma coisa. Então, seria o barro do lado esquerdo, e a gente começa a criar um tipo de medida, um tipo de padrão aqui, certo? Sobe o mastro da vela aqui, para entender o que está acontecendo, linha do horizonte, aqui já vi que tem coisa errada aqui, né? Já fiz uma besteira, mas vamos seguir, que é legal que a gente vai ver os erros aqui que acontecem e como é que a gente pode corrigir isso interpretando. Eu estou fazendo isso a partir do momento que estou falando com vocês aqui, então não é um speed paint, né? Realmente é um exercício prático e um exercício na prática para vocês verem como fazer e realmente como corrigir depois o que vier a acontecer de errado aqui, né? Normalmente quando você erra uma medida, algumas outras medidas vão começar também a tecerem erros, né? A acontecerem erros dentro do resto da cena. Mas eu explico para vocês aqui daqui a pouco, para que a partir de agora, né, vocês consigam fazer isso de forma consciente, né? Começar o desenho, estabelecer padrões de medida, e a partir daí, dos exercícios, você conseguir realmente melhorar a tua arte, tua composição, tua cena, teu conceito, enfim. Bom, o canvas da cena é esse aqui, né? Da original. É uma área mais retangular do que eu fiz, né? Eu terminei fazendo uma mais quadrada, e isso já induz ao erro em alguns pontos, assim. Pelo menos muito mais na largura do que na altura, né? Já que é um retângulo. Bom, basicamente ali é dividido na metade e ali é alguma outra metade, né? Então, não foi nem perto de onde eu tracei a linha do meu horizonte, né? Ela seria mais abaixo disso aí, né? Seria mais centralizada nesse quadrado, e com isso eu perdi algumas referências aí, né? Algumas posições dos objetos da cena. Então, se eu fosse realmente fazer uma cópia da cena, teria que fazer uma coisa mais caprichada nisso aí. Então, traçar uma linha central aqui, e esse cidadão aqui foi o que deu uma referência maior assim do erro, né? Você vê que ele está
bem localizado aí na linha do horizonte, né? A cabeça dele está mais ou menos na linha do horizonte ali. E o meu não chegou nem perto disso aí. Então isso começa a acontecer várias coisas esquisitas aí a partir disso, né? O horizonte seria mais para baixo, não seria uma coisa que ia atrapalhar muito, mas a gente ia corrigir de forma simples, mas isso começa a gerar alguns erros aí. Bom, quando a gente começa a estabelecer essa proporção, eu peguei logo o primeiro barco, né? E eu vi que ele parte do canto da tela, faz esse formato mais ou menos triangular, né? E é representado aqui por esse triângulo, mais ou menos aqui. Como eu errei na distância do horizonte e a tela quadrada também, eu terminei errando na distância do chão, né? A área de terra ficou maior do que na cena, então a gente teria que reduzir isso aqui, justamente deixando o canvas mais retangular. Então, para ficar mais ou menos igual, teria que fazer essa alteração. Tem uma distância entre os barcos aí, né? Que daria para aproximar mais ainda um pouco, mas não seria uma coisa muito grave, né? Tem o resto dos barcos ali atrás e o mastro, né? Tem um acerto aqui, né? Não tem nada crítico nesse ponto aqui do negativo, basicamente igual aqui ao que a gente teve. Então dá para considerar que teve um acerto aqui, né? E depois a gente puxa para a vela, ela quase toca o final do canvas ali, então daria para subir mais um pouco, né? E ela vai justamente aqui na altura do que seria o pescoço, né? O que dá para identificar da forma ali da aquarela. Então teria mais alguns barcos ali no horizonte, né? Mas como eu criei uma área de água grande, eu tentei preencher, e isso você faz justamente subconscientemente, né? Mas na verdade a área de água é reduzida, né? Deixa eu reduzir ela aqui para a gente corrigir, puxar ela mais para baixo, né? Mais para o meio do canvas. Então seria mais ou menos por aqui, né? E na linha da cabeça do personagem ali central. E aí sim, teria um barco aqui, né? A gente já usa essa distância da lateral no canvas para lá, ó. Já é uma referência. Se você aumenta essa proporção, você tem que aumentar todas as outras proporções, mas é como você vai basear o seu olhar para fazer o resto dessa cena ou de qualquer outra cena que você vá usar como exercício. Ou até como uma ilustração ou um concept realmente finalizado, né? Aqui lá no fundo, né, tem tipo um casario de Veneza, então meio centralizado ali no canvas também. Então a gente já consegue ver que está mais próximo agora do que a composição original, tá? Lembrando que de reduzir a área de terra mais um pouco aqui, ó, ainda achei que estava. Agora sim, o frame já está mais fiel ao original ali. Não vou abordar contraste agora, né, composição, mas depois a gente vai conseguir trabalhar isso também. Mas isso é para ajudar você que está querendo iniciar essa composição, uma ilustração, um concept, e às vezes você fica um pouco perdido assim, como é que começa o exercício. Então, até agora, nesse momento, quando eu falei aqui, provavelmente você deve ter pensado, pô, eu acho que eu faço isso aí, né? Porque intuitivamente é isso que você faz, né? Se você já desenha um tempo, se você já pinta, já compõe, você termina por criar esses padrões de medida de maneira mais subjetiva, intuitiva, como se fosse uma coisa automática mesmo, meio que sem querer, né? Mas a gente agora trazendo à luz, né, você consegue perceber isso de forma mais consciente e prestar atenção em outros elementos que de repente, quando você terminava a imagem, você via, poxa, não está igual, tem alguma coisa diferente, não estou sentindo exatamente como era para estar sentindo, né? Você tirava uma proporção,
seja um personagem ou seja uma paisagem. De repente você começava pela cabeça, quando ia o corpo passava do frame e não cabia direito na cena, ou passava de um ponto, o outro objeto não casava muito bem, onde era para estar, por exemplo, no joelho do personagem, ficava mais ou menos no meio da canela. Então, com isso aqui, você começa a prestar mais atenção, né? A casa, aqui ao fundo, por exemplo, não é o ponto focal da cena, né? Não teria um problema grave se você colocasse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Mas a base da coisa, a mensagem daquilo que você quer passar, quando você trabalha com referências desses mestres da pintura, né, os Master Paints, a gente consegue trabalhar essa composição, e quando a gente começa a reproduzir isso, subconscientemente também, a gente começa a melhorar a nossa comunicação, né, a nossa poesia, em como que a gente está passando aquilo que a gente quer passar. Como a gente começa a direcionar realmente o olhar para onde a gente quer que seja direcionado. Então, aqui só usando diferença de cores aqui para mudar o fundo e o foco. Mas é isso aqui, tá? Se você quiser trabalhar com composição, redesenhar alguma cena, ou até, por exemplo, se você quisesse redesenhar essa cena da aquarela do Sargent aqui para uma coisa mais definida, com linhas, né? Então, antes, seria interessante você ter essa base, ter esse conceito e colocar exatamente na mesma composição que está a cena do Sargent. Tranquilo? Então é isso, pessoal. Conta comigo. Até a próxima. Qualquer coisa, deixa os comentários aí, tá? Marca sininho, curte, compartilha. A ideia é essa. Fechou? É o que a gente pede para vocês e é o que a gente entrega para vocês também. Um forte abraço.